E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Cedrai Service. Vamos dar início aqui a uma nova série do nosso canal chamada Circuitos e Montagens, onde nós vamos ver diversos tipos de circuitos e vamos fazer algumas montagens desses circuitos que serão úteis para o seu dia a dia, na sua bancada de trabalho, e também servirá de hobby ou simplesmente passatempo para você treinar e botar em prática todo o conhecimento que eu vou passar aqui no meu curso de eletrônica, beleza? E no meu primeiro circuito que a gente vai ver, eu vou passar para vocês um circuito testador de LED, testador de barra de LED, para testar essas barras de LED aqui, ó, de televisões dessas a LED. Muitos LEDs desses você pode testar em separado, com multiteste analógico. Você tem um ponto mais e menos aqui na barra, tá vendo? Só que para testar a barra toda você tem que usar a fonte de alimentação. Ele trabalha com tensões elevadas, em torno de 30 volts a 24 volts, dependendo da barra. Então fica meio difícil, então, para você testar, ficar montando a fonte, testar com multiteste. Então eu desenvolvi um teste aqui bivolt, tá? Você pode trabalhar tanto com 110 como 220, em que você vai poder testar cada LED desse individualmente ou testar a barra inteira de LED inteira, todos os LEDs de uma vez só, utilizando as mesmas pontas de prova. Vou explicar o circuito aqui rapidamente. O circuito é basicamente muito simples, tá? Nós temos aqui a entrada, que pode ser um plug, pode ser uma tomada tipo de fonte de computador. Eu optei por uma tomada de fonte de computador porque eu estou utilizando peças de sucata. Eu poderia montar o circuito todo com peças novas que eu tenho em estoque, mas eu optei por fazer com peças de sucata, porque aí eu ajudo a vocês que não tem peças novas no laboratório ou em casa para montar o de vocês. Eu utilizei peças que eu tirei de monitor de computador antigo, TRC, tirei de fonte de alimentação do computador, de lâmpadas eletrônicas e por aí vai, e outras placas que eu tinha por aqui. Então aqui nós temos a entrada de tensão. Deixa eu ampliar mais aqui para ficar mais nítido. Nós temos a entrada de tensão, que pode ser 110, 220. Nós temos aqui o fusível de proteção. Aqui nós temos a chave liga e desliga. Após o fusível e a chave de liga e desliga, nós temos um filtro LC formado por um trafo, um transformador com duas bobinas independentes e dois capacitores. Esse filtro aqui ele tem por função diminuir as harmônicas da rede para evitar que sejam enviadas a junção dos LEDs e danifique a junção dos LEDs. Tem muita gente ensinando a montar aí dentro de multiteste, e o que é que acaba? Não monta esse filtro, então todas as harmônicas da rede vão de enfiada na junção do LED e acaba danificando um pouco o LED. Que é sabido que num filtro dessa configuração LC, os capacitores para frequência alta se comportam como um curto e para as frequências baixas se comportam como um circuito aberto. Com o indutor acontece o inverso. Para as frequências baixas ele se comporta como um circuito fechado e para as frequências altas ele se comporta como um circuito aberto. Dessa forma que o filtro funciona. Para a montagem desse filtro, como eu disse, eu vou usar um choque de RF formado por duas bobinas independentes. Nós temos uma bobina de um lado, uma bobina de do outro lado, colocado em um ferrite no seu centro, ok? E para os capacitores, eu vou utilizando dois capacitores de 150 nanofarad por 400 volts de tensão. Por que 400 volts de tensão? Como ele é um testador bivolt, a gente tem que colocar a tensão de trabalho do capacitor bem acima da tensão de trabalho que ele for trabalhar. Se ele for usar a tensão 110, então ele vai estar tranquilo. Se for trabalhar na tensão 220, também vai estar tranquilo, porque ele é para 400 volts. Tem que respeitar isso aqui, tá? Se você não quiser montar ele bivolt e quiser montar para 110 volts, você pode trocar
botar um capacitor de 250 volts tranquilamente, que ele vai trabalhar de boa. Mas se for fazer bivolt, opte por 4, tem que respeitar essa tensão daqui, ok? Para a ponte retificadora, você pode utilizar 4 diodos IN4007, que é para 1 ampere e 1000 volts de tensão, ou simplesmente você pode usar uma ponte retificadora. Eu estou usando uma 2WH4 que eu tirei também do monitor. Como eu disse, eu estou reaproveitando peças da sucata, então eu tirei do monitor e estou aproveitando essa ponte retificadora do próprio monitor, ok? Para o capacitor de filtro, eu estou usando um capacitor de 47 microfarad também por 400 volts para trabalhar tranquilo tanto 110 como 220, mas como eu expliquei anteriormente, se a gente não conseguir, ou se você for trabalhar apenas 110, você pode baixar essa tensão aqui tranquilamente, mas se não, opte por um 400 ou mais volts. E aqui está a grande sacada que eu tive para fazer a comutação para fazer ele ser bivolt. Você utilizar uma chave HH, que é aquela comutadora aqui, para utilizar na própria fonte de alimentação do computador. Eu não peguei ela ainda, mas quem trabalhou com fonte sabe como ela é. Que você coloca a chave de fenda e muda a posição para 110 ou 220. O que a chave faz? Ela muda o valor do resistor em relação ao terra. O que esse resistor faz? Ele pega a tensão do mais, que sai da ponte retificadora, do mais B, e joga parte dessa tensão para o GND, para o terra. Então, para a tensão de 110, eu coloquei um valor de 56K por 2 watts de potência. E para o de 220, um resistor de 62K por 2 watts. Então, o que a chave seletora faz? Quando você coloca em 110, ele coloca o seu resistor de 56K no circuito. Quando você coloca para 220, ele tira o 56 e passa para 62K. Somente isso, a conversão de 110 para 220. Muda o valor de resistor ligado em paralelo entre o mais e o menos da fonte. Posterior, no mais, nós temos um resistor de 27K por 2 watts. E eu acabei esquecendo de colocar no circuito aqui. Vou consertar depois lá. Tem um LED aqui, ó, e eu esqueci de colocar, mas depois eu corrijo no circuito. Nós vai um resistor de 27K por 2 watts ligado no anodo de outro diodo LED. E o catodo desse diodo LED é ligado à saída mais do nosso testador, que você vai botar 2 jacks bananas, tá? 2 bordes bananas, para você encaixar, por exemplo, o border da ponta de prova, para você utilizar a ponta de prova comum de multiteste para fazer o teste da barra de LED. E aqui em cima nós temos 2 jacks para você colocar as pontas de prova do multiteste, para você medir a tensão que está sendo lida naquele momento. Tá, ok? Então é um circuito bem simples. Deixa eu afastar aqui. Então, como eu disse, eu estou reaproveitando peças de sucata. Para a entrada de tensão, eu optei por utilizar uma tomada do próprio monitor que eu tirei. Dessa forma eu consigo utilizar meu cabo de força da bancada, tá vendo? O cabo de força normal do computador. Quando eu quiser utilizar, eu encaixo na tomada, ligo o plug na tomada, e aí quando eu não quiser utilizar o teste, eu desencaixo, então já tenho menos um fio pendurado na placa. O fusível também foi tirado do monitor, tá vendo? O interruptor eu também tirei do monitor. Estou reaproveitando. Também tirei do monitor o transformador XRF. Os 2 capacitores também tirei do monitor, aproveitei. A ponte retificadora também foi tirada do monitor, da sucata. Para os capacitores, eu não quis utilizar um de 47 microfarad por 400 volts novo. Então o que eu fiz?
para passar a ideia para vocês, eu peguei uma lâmpada eletrônica, duas lâmpadas eletrônicas queimadas, e tirei os capacitores que vem dentro dele. Dessa forma eu vou ligar em paralelo. Deixa eu botar aqui para ver se dá para visualizar. Deixa eu ver se eu seguro aqui para você focalizar bem, para vocês verem. Caramba, tá difícil. Tudo bem. Eu vou utilizar um de 12 microfarad, você está dando para ver aí, 12. Outro de 12, dá 24, com mais um de 10, dá 34, com mais um de 15, que dá 49 microfarad. Como o capacitor do circuito é um de 47, passa 2 microfarad a mais, mas não tem problema nenhum. Ou seja, minha ideia era reaproveitar peças, como eu falei, da sucata. Então, se vocês tiverem lâmpada eletrônica queimada aí, vocês podem abrir e tirar do circuito, ó. Ou vocês podem tirar também do monitor. O problema é que o monitor você só vai achar capacitores de 330 microfarad e valor muito alto. Então não é muito legal você não valor muito alto aqui, porque ele acumula muita tensão. Então é meio perigoso você trabalhar com as pontas de prova. Então opte fazer como eu fiz, ó. Pega a lâmpada eletrônica, abra e tire esses capacitores de thread que tem valor de capacitância baixa, e você vai ligando em paralelo e você consegue o valor que você quer. Caramba, eu esqueci de botar também o LED indicador de disparo ligado, estado ligado. Meu filho tava bagunçando aqui perto na hora que eu tava montando o circuito, eu acabei esquecendo de colocar. Aqui um de 10K. E aqui um LED indicador. Mas não, depois eu passo a limpo. Então, para o LED eu vou usar um resistor de 10K de 2 watts, um LED que eu também, isso aqui tudo eu tirei do monitor, tá? Eu aproveitei do monitor, dei sorte que eu achei os valores que eu queria. 10K, o LED que eu também tirei da placa do monitor, para indicador de gás, estado de ligado. O resistor de 27K para ligar em série, o LED que vai ficar em série, mais o resistor de 56K e mais o de 62K. Para fazer a montagem eu ia utilizar uma placa universal, tá? Mas como eu quero passar a ideia de reaproveitar coisas, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma placa de bakelite que eu tirei de uma fonte de computador. Você pode olhar que não tem mais nada de um lado e do outro da placa, tá vendo? Ela tá limpa. Como eu consegui limpar esse lado aqui? Eu consegui com a esmerilhadeira. Passei e limpei a placa todinha. Hoje eu tenho uma lixadeira de cinta, que eu comprei material de marcenaria. Então eu passo a lixadeira de cinta com a lixa número 50, lixo fica assim, ó, limpinho, ó. E tenho muitos buracos, então dessa forma eu consigo vou fazer montagem nessa placa aqui. Então já serve de ideia para vocês aí, se vocês tiverem sucata de qualquer placa de fonte, ou qualquer tipo de placa, vocês podem lixar, comprar uma lixa número 50, lixa todo o outro lado para deixar limpinho assim, ó. Limpa os dois lados, e aí você vai fazer a montagem como eu vou fazer aqui, reaproveitando o material, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou furar, eu tenho aqui duas mini drills, eu tenho essa que eu já tinha comprado, ligada na fonte de bancada, e tenho essa aqui que eu montei, porque essa broca aqui, esse aqui é meio chato, né? Para você estar tirando essa broca e colocando, quando você coloca às vezes não aperta, ela fica saindo. Então o que eu fiz? Essa aqui é para os terminais, né, com componente normal. E para essas partes aqui, ó, que são mais grossas, deixa eu ver se dá para pegar legal. Você vê que o terminal é bem grosso, tá vendo? Então essa broca aqui, ela não serve. Então eu peguei um motor que eu tenho um antigo de bomba de água. Quem tem carro, teve carro antigamente, sabe o que eu tô falando? Isso aqui, ó. Eu peguei, cortei a parte da bomba da água, arranquei fora e peguei o eixo do motor e comi no esmeril, ó. Fiz uma fendazinha. Dessa forma eu consigo fazer um buraco gigante na placa, e aí consigo encaixar o que eu quero. Para o vídeo não ficar muito comprido e demorar muito,
Então eu não vou filmar eu furando tal e soldar, então eu vou fazendo as etapas aqui, e à medida do que eu for fazendo eu vou filmando e mostrando para vocês como é que eu fiz, ok? O que eu vou prender agora? Eu vou prender a tomada de entrada da rede, vou botar o fusível, vou botar o interruptor de ligar e desligar, vou colocar o transformador XRF, os dois capacitores, né? Vou formar a função do filtro e vou colocar. Depois que eu terminar essa etapa aqui, aí eu posto com o meu fio até depois que eu montar essa etapa aqui, ou seja, eu vou fazer essa etapa até aqui. Depois que eu tiver com essa etapa montada, eu vou mostrar na placa como eu fiz as ligações, tudo certinho. E aí a gente parte daqui em diante, que é a porta retificadora, a chave seletora de tensão, tudo isso, ok? Então eu vou começar a prender esses aqui, e depois que prender eu volto e mostro pra vocês, para não ficar muito comprido o vídeo. Bom galera, eu já montei uma parte aqui já, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu faço, como é que fica por baixo da placa, tá vendo? Quem quiser montar numa placa, como eu disse, de universal, fica a critério de cada um. Então, como eu estou fazendo reaproveitamento, então eu disse, como eu falei anteriormente, eu estou reaproveitando a placa que eu limpei e eu faço as pistas por baixo utilizando fio. Eu tenho um fio aqui também de reaproveitamento, a W26, eu decapo ele todinho, fica só a parte de cobre. Você pode ver aqui, ó, depois apagou. Fica só a parte de cobre, então nessa parte de cobre que eu faço as soldas aqui, ó. Então o que eu já fiz aqui? Seguindo o nosso esquema, eu tenho a tomada de entrada, que é essa daqui. Eu tenho 3 pinos, a fase, o neutro e o terra. O terra indifere aqui que eu não vou usar, eu apenas deixei o fio aqui e utilizei ele para prender as bases de sustentação da tomada, ó. Tenho 2 pinos de um lado, aí eu passei do fio entre um e outro e soldei. E para prender do lado de cá, que só tem um pino, do lado de cá tem dois pinos de travamento. Aqui, tá vendo? E aqui eu só tenho um. Então, para ajudar a fixar, para ele não ficar arrancando da placa, eu utilizei o fio terra, não tem ligação nenhuma. Furei aqui e passei um fio da base fixadora para o fio terra. Dessa forma ajudou a prender. Vou até cortar o excesso aqui. Beleza? Aqui nós temos os 2 contatos da energia e mais o contato do terra. Então esse aqui é os que nós vamos usar para ligar o circuito. Então o primeiro pino está aqui e o segundo pino está aqui. A gente vai ligar no fusível, e foi o que eu fiz. Esse pino aqui, ó, está aqui por baixo, eu liguei ele num terminal do fusível, ok? O outro terminal do fusível vai para um terminal do capacitor e um terminal da bobina. Então está aqui, ó, o fusível, e do outro lado tá ele aqui, ó, ele vem para a perna desse capacitor e vai para a perna da bobina por baixo, ok? A outra vai para o interruptor, e do interruptor vai para o outro terminal do capacitor e o outro terminal da bobina. Então aqui tá ele, vem aqui para baixo, daqui eu saio com esse fio, vem para o interruptor, aí o interruptor sai outro fio, volta para o outro terminal do capacitor e o outro terminal da bobina. Assim eu fecho esse primário aqui, ó. Se você quiser montar numa caixinha bonitinha, eu vou usar assim mesmo, tá? Então quem quiser montar numa caixa bonitinha pode usar outro tipo de interruptor. Como eu disse, eu estou reaproveitando de um monitor que eu tirei e vou ficar com ela assim. Então você pode montar uma caixinha, botar interruptor, fazer como você quiser. Então eu cheguei, feito essa etapa toda aqui, eu cheguei aos extremos das 2 bobinas. Então do outro lado dos extremos das bobinas, eu tenho que ligar um capacitor, o outro capacitor de 150 nF, que é esse daqui. Então aqui, ó, as 2 saídas, tá vendo? Isso dá pra ver, ó, as 2 saídas, elas estão aqui embaixo.
Então aí eu liguei, ó, por baixo para os dois, para o capacitor, um em cada terminal do capacitor. Assim eu finalizei esse bloco aqui, ó. O que é que a gente vai fazer agora? Uma coisa que eu tenho que dizer que todos esses componentes que nós ligamos aqui, eles não são polarizados, tá? Então indifere a posição que você vai soldar um no outro. Só tem que ficar atento para ligar as bobinas. Como ele é um trafo XRF, tem duas bobinas, uma de cada lado. Se você for usar isso, você tem que estar atento para que a bobina, uma das bobinas, quando você ligar o terminal de bobina, ela esteja a mesma linha do outro lado. Ó, por exemplo, você não ligar a rede aqui, ó, entendeu? Você ligar a bobina aqui, pegar o outro extremo da outra bobina e ligar na rede. Em vez de fazer como tá aqui, ó, ela fica em série com o circuito. Se você inverter e ligar, por exemplo, o sinal de rede nessa ponta e o sinal de rede nessa ponta, dessa vez você vai energizar a bobina. Como ela é pequena, vai provocar um curto, tá? Então tem que ficar atento a isso, para que quando você ligar a rede num ponto da bobina, ela venha para o outro lado que você vai ligar o capacitor, não venha para aqui, ó. Então você usa o multiteste e faz um teste de continuidade, daqui para aqui e daqui para aqui, não daqui para aqui. Se der daqui para aqui tá errado. É quando você ligar a rede, a tensão da rede vai entrar aqui, vai voltar para aqui, vai fechar curto. Então meça a continuidade para que a bobina, esse terminal da bobina, faça contato com esse do lado de cá e esse com o outro de cá, entendeu? Que ele fique em série com o circuito como tá aqui no nosso esquema. Feito isso, nós terminamos a parte AC. Nós temos que retificar o sinal para transformar aqui. Até aqui nós temos tensão. Cadê a caneta? Até aqui nós temos tensão AC. Se a gente pegar o multiteste e medir aqui, nós vamos ter a tensão AC, correto? Só que os LEDs eles funcionam com tensão DC, ou seja, tensão contínua. É isso que a gente vai fazer agora. A gente vai ligar a ponte retificadora para retificar o sinal alternado e transformar ela em contínuo. Como a gente vai fazer isso? Utilizando ou 4 diodos IN4007, tá? IN4007 ligados como eles estão aqui, ou a gente vai usar a ponte retificadora. No caso aqui eu vou usar a ponte retificadora. E como é que eu ligo a ponte retificadora? A ponte retificadora, deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui para visualizar bem. Nós temos 4 terminais, ok? Nós temos um terminal que é identificado, deixa eu ver se dá para ver bem, mais sinal alternado. Aqui tem uma senoide, aqui tem uma senoide e aqui tem um menos. Então a rede, a tensão da rede vai entrar aqui, ó, nesses pinos do centro, identificado pela senoide, e aqui você vai ter o mais e aqui você vai ter o menos. Vai ser exatamente assim, ó, como tá no esquema. Peraí que perdeu o foco. Deixa eu aproximar aqui. Como tá aqui no esquema, ó. Alternado, alternado. Entrada da ponte retificadora. Menos e mais saída da ponte retificadora. Se você for usar os diodos é a mesma coisa. Você vai ligar eles assim, ó. Ver se consigo desenhar. Estou desenhando o diodo em seu corpo normal. Você vai ver que no diodo no corpo dele é pintado uma faixinha assim, né, cinza, identificando qual ponto é o cátodo. Então você vai ligar exatamente como está aqui, ó. As duas faixas juntas você vai ter o mais, as duas faixas, os dois lados anodos você vai ter o menos, e aqui, ó, vai ser onde você vai entrar a rede AC, essas duas emendas aqui. Na ponte retificadora a mesma coisa. Deixa eu acertar o foco. Nós temos aqui o mais, tá vendo? Mais, sinal alternado e o menos. Então a rede vai entrar nesses pontos aqui, ó. Ok? Eu já fiz os furos aqui. Então eu vou encaixar minha ponte retificadora aqui. E agora o que eu vou fazer? Como eu sei que os do centro é onde eu vou ligar a rede, eu vou puxar um fio daqui para aqui. Deixa eu...
Eu vou puxar daqui o mais, daqui o menos, tá vendo? Da ponte, e os dois centros eu vou ligar a rede. Então eu vou puxar um fio daqui para aqui, certo? Que é a saída da bobina, que é esses pontos aqui, ó. Então eu vou tirar daqui para aqui e puxar um outro daqui para aqui. Quando você fizer essas ligações, tem que ter um cuidado para que não feche curto, tá? Então eu vou puxar um fio daqui para aqui, o outro daqui para aqui. Aí eu já tenho a retificação da rede. E agora desse ponto em diante, a gente vai ter que tomar cuidado com as polarizações. Por quê? Porque daqui para frente você tem o mais e o menos. Então tudo que você for ligar, você tem que ficar atento à polarização. Então após eu ligar a ponte retificadora, eu vou ligar, como eu disse, os diodos ou os capacitores, os 4 capacitores em paralelo, para dar a capacitância desse capacitor aqui, ó, 47 microfarad, como eu falei no vídeo anteriormente. Só que agora a gente tem que ficar atento com a polaridade. Nós temos aqui, ó, o terminal negativo, tá vendo, identificado, e o outro lado positivo. Então a gente tem que ligar em paralelo. Pode ser ligado assim, ó, negativo com negativo, positivo com positivo, todos eles, ó, negativo com negativo, positivo com positivo, todos os 4. Feito isso, eles vão ficar assim, ó. Saída, ó. Deixa eu aproximar aqui. E aqui nós temos, ó, os positivos todos ligados juntos e os negativos todos ligados juntos. Dessa forma as capacitâncias se somam e eu consigo os 47, como no caso aqui vai dar 49 a soma, mais 2 microfarad a mais não vai afetar nada. Tem que respeitar isso aqui, ó, tensão de trabalho, que tem que ser de 400 volts ou mais para ser o sistema bivolt. Eu vou fazer as soldas aqui da ponte retificadora dos capacitores e também vou fazer a solda do LED indicator, né? Vai ser esse LED e esse resistor. Para identificar o LED, a gente tem que ligar da seguinte forma: o anodo, a gente vai ligar o resistor de 10K, passou demais. O resistor de 10K vai ser ligado no mais, né? No mais B, no caso aqui no positivo. Vai ser esse resistor de 10K e ele vai ficar em série com o diodo LED. O diodo LED nós vamos ter um anodo ligado ao resistor e o catodo ligado ao GND ou ao terra. Como é que eu identifico isso aqui? Quando o diodo é novo, como eu estou reaproveitando, você tem terminal maior e menor, que você consegue identificar quem é o anodo e o catodo. Para o diodo velho, no caso esse aqui que eu estou, um diodo de reutilização, então eu preciso identificar quais são os terminais. Como é que eu faço isso? Deixa eu ampliar aqui para ter mais espaço. Eu vou pegar um multiteste analógico, eu vou botar em vezes 10, porque se eu botar em vezes 1, quem viu meu curso sobre multiteste analógico, eu tenho 3 volts aqui, então queima o LED, tá? Então eu vou botar aqui, ó, e vejo a hora que o LED vai acender. Aí, ó, o LED acendeu, ó, tá vendo? Então eu sei que o anodo é esse daqui e o positivo e o catodo é o de cá, porque a ponta preta tá no anodo, o positivo tá no catodo. Aí você pergunta, ah, mas o anodo não é positivo, o catodo é negativo? Sim. E por que a ponta preta aqui está no anodo e a ponta positiva está no catodo? Porque quem acompanhou meu curso de multiteste analógico, eu expliquei que as baterias internas do multiteste são invertidas em relação à ponta de prova. Então, para teste de semicondutores, ó, a positivo está na ponta preta e o negativo está na ponta positiva. Olha lá, o LED acende. Então eu já sei que o anodo é esse pino daqui. Feito isso, é só fazer a ligação na placa. Eu vou fazer as ligações aqui e depois retorno mais para vocês. Bom pessoal, já soldei aqui a ponte retificadora, os 4 capacitores eletrolíticos e botei o LED indicador de estado de ligado e desligado. Como eu fiz as ligações, como eu disse anteriormente, os 2 terminais do centro é onde entra o sinal alternado,
da rede. Então eu fiz a ligação exatamente como eu falei, saída da bobina e do capacitor para um terminal e o outro lado para outro terminal. E nas duas extremos da ponte retificadora eu tenho o mais e tenho o menos. O menos eu liguei os capacitores todos em paralelo. Você pode ver que os negativos estão todos para um lado só. Interliguei, utilizei o próprio terminal do capacitor para fazer a pista. Então foram todos soldados um com o outro, negativo, que veio para o negativo da ponte retificadora e veio para o catodo do diodo LED, ok? Os outros extremos, as outras pontas, o polo positivo dos capacitores, eu soldei um nos outros, soldei no resistor de 10K de polarização do diodo LED e usei esse fio para ligar no positivo da ponte retificadora, porque eu não podia passar uma perna aqui por cima para não fechar o curto. Então eu usei um fio e passei por fora e fiz a volta. Então aqui nós já temos a fonte pronta. Vamos ligar ela para a gente testar. Vou afastar aqui. Vou encaixar o cabo de força. Vou ligar o plug da tomada. Ok. E vamos ligar. Ele já tem que acender o LED. Opa, olha lá, funcionou. LED aceso. Desligou. Ligou. Ou seja, nossa fonte já está funcionando. Vamos medir as tensões. Vou pegar aqui o teste. Inicialmente vou botar em AC, tensão alternada, e vou medir a tensão alternada. Vou medir aqui na bobina. Se consigo ver. Vou pegar na entrada da ponte retificadora, os dois pinos do centro. Estou em 20 volts. Tensão alternada. Tem 114 volts. Tensão da minha rede aqui é 110. Até boa a tensão hoje. Beleza. Então eu tenho tensão alternada nesses dois pontos aqui, ó, onde eu devo ter tensão alternada, que é na entrada da ponte retificadora. Então tensão, multiteste em tensão alternada AC. Aí eu consigo ver a tensão 114. Agora eu vou medir a tensão na saída da ponte retificadora, ou seja, tensão contínua. Agora eu tenho mais e tenho menos. Então eu tenho que botar em tensão contínua, descer, sai 200 volts, porque eu estou na rede 110. Se você estiver utilizando a rede 220, você bota para o calibre de 1000 volts. Não sei se está dando para visualizar bem aí. Deixa eu botar ele aqui para visualizar bem. Agora eu tenho que botar na posição correta. Como eu sei que embaixo da ponte retificadora ali é o negativo e aqui é o positivo, eu vou medir a tensão. Então eu tenho uma tensão contínua de 156 volts. Se eu medir aqui no resistor, eu sei que esse resistor aqui está ligado ao positivo. Eu tenho 155 volts de tensão contínua, ok? Então agora eu já posso ligar um LED, porque eu tenho tensão contínua, eu tenho mais e um menos. Como você pode ver, deixa eu desligar aqui, porque o resistor, por isso que eu falei, os resistores todos tem que ser de 2 watts para cima, ele aquece, tá? Como a tensão é alta, ó, ele está bem quente, então tem que ser de 2 watts para cima. Eu estou usando resistor de metal filme, mas você pode usar resistor de fio de 5 watts para cima, ou o próprio metal filme, tanto faz. Ou o que você encontrar aí na sua sucata. Mas tem que ser de um mínimo de 2 watts para cima, tá? Para aguentar, porque ele aquece muito, ó. E como eu tô sem o resistor limitador de corrente, que vai ser ligado entre o mais e o menos, que vai ser agora que a gente vai fazer, que é o comutador, né, de tensão, tanto 110 e 220. Esse aqui desvia um pouco a tensão positiva da fonte para o GND. Dessa forma a gente abaixa um pouco a tensão da fonte. Eu não preciso lembrar
aqui a gente está trabalhando com tensão da rede aqui. Você viu que tem 150 volts aqui, ou seja, é tensão da rede. Então tem que ter cuidado na hora que você for trabalhar. Eu estou fazendo isso aqui, estou ensinando a fazer isso aqui. Eu acredito que quem vai montar é técnico em eletrônica. Então se você é criança ou você quer montar, chame seu pai, uma pessoa adulta. Você não mexa com isso, tá? Aqui parte elétrica, dá choque, pode matar, tá? Assim a gente finalizou essa primeira etapa todinha aqui, ó, da entrada, da tomada de entrada até chegar aqui, ó, no diodo LED indicador de ligado e desligado. Então essa etapa toda aqui já está montada. Qual é a etapa que a gente vai montar agora? A gente vai botar a chave HH, que é para seleção de voltagem, e a gente vai soltar esses dois resistores aqui, ó, de 56 a 62, e botar o restante que falta, né? Bom, pessoal, já finalizamos ali, como a gente fez o teste. Agora vamos partir para a chave seletora de tensão. Eu estou reaproveitando a chave HH de uma fonte de alimentação. Você pode ver que, deixa eu ligar a iluminação aqui, você pode ver que ele tem informação de tensão aqui, tá vendo? Você gira a chave, ele forma a tensão de trabalho. Então como é que funciona a chave? Como é que funciona a chave HH e por que ela é chamada assim? Você pode olhar aqui embaixo dela aqui, nós temos 6 terminais, tá vendo? Então ela funciona da seguinte forma. Então, cada tracinho desse aqui representa o terminal desse. Internamente, ela tem um contato assim, ó, que lembra o que? Uma letra H. Por isso que é chamado chave HH. O que acontece? Quando você muda a chave de posição, ela pega esse H inteiro e corre para cá. Ou seja, nesse ponto aqui, digamos que eu estou marcando assim, 115 volts ou 110 volts. Então o curto está entre esses terminais aqui, ó, porque a chave está na posição de cá. Se eu mudar a chave para 220 para lá, então esse conjunto H aqui vai correr para aqui. Então a partir desse momento o curto passa para esses terminais daqui e aqui passa a ficar aberto. Então como a gente vai fazer nossa ligação? Deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui para ficar melhor. Esse centro aqui, o centro da chave, que é comum aos outros dois, a gente vai ligar no mais da nossa fonte. Puxar para cá. Nós vamos ligar aqui, ó, no mais da nossa fonte. E nos outros extremos nós vamos ligar os resistores em relação ao terra, GND. Então, o resistor para 110 volts é de 56K. Então, se a posição de 220, se a posição de 110 é para cá, então eu sei que o curto está entre o centro e a ponta daqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar um resistor de 56K aqui. Eu sei que quando eu mudar para 220, o curto vai passar para aqui, o centro, ou seja, o mais B vai passar para cá. Então eu vou pegar o resistor de 62K e vou colocar do lado de cá. Deu para compreender? Então o positivo da fonte, o mais, eu vou ligar aqui no centro da chave, e aqui em cada extremo desse eu vou ligar o resistor em relação ao terra, que vai ser esse resistor daqui, ó, de polarização. Então o resistor eu tenho que observar qual é a posição. Se eu botei a chave para cá, então eu sei que o curto está aqui. Então eu vou botar o resistor de 210 aqui. Se a posição 220 é para cá, então eu sei que botar o resistor de 220 para cá. Então se eu quiser ligar os dois, a mesma coisa que acontece para um lado, acontece para o outro. A chave ela fecha curto dos dois lados. Então se eu quiser passar um fio aqui, ó, entre um e outro e usar o conjunto junto, não tem problema nenhum. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou furar a placa, vou prender, encaixar a chave aqui dentro da placa, e pelo outro lado eu vou fazer as ligações com o mais da fonte e com os resistores. Eu vou fazer aqui e quando finalizar eu mostro para vocês como ficou. Bom pessoal, para agilizar eu já finalizei todo o circuito aqui. Eu já instalei a chave de seleção de voltagem, tá vendo? 110 e 220. Como eu falei, ó, eu soldei por baixo. O centro eu botei para o positivo da saída da fonte.
Um extremo foi por resistor de 56K e o outro por 62K, ligado ao terra. Assim eu finalizei essa etapa aqui, ó, os dois resistores e a chave de seleção de voltagem. Já liguei o resistor de 27K, olha aqui, ó, na saída do positivo, em série com o LED, tá ele aqui, ó, o LED verde, indicador de teste, e liguei esse conector aqui, ó, de fonte de computador, aonde eu vou encaixar as pontas de prova do teste para medir a tensão do LED. Você vê, ó, é simples. Aqui geralmente nós temos 4 tensões, os dois do centro são as ND e os dois do extremo 1 mais 5 mais 12 na fonte de alimentação, né? O que eu fiz? Permaneci os dois do centro unidos, tá vendo? Soldei os dois juntos e liguei para o GND, e os dois do centro, dos extremos, eu liguei junto para o teste, depois do LED, como tá aqui, ó. E em vez de usar um plug banana, eu peguei dois cabos velhos que eu tinha aqui, ó, de ponta de prova de multiteste, um positivo e um negativo, e liguei o positivo na saída do catodo do LED para o teste e o negativo liguei no GND. O que eu vou fazer agora? Eu vou botar uma cola quentezinha aqui por cima para ajudar a segurar o cabo, para ele não partir a solda. E aí quando eu quiser fazer o teste, eu uso as pontas de prova. E aí encaixo o multiteste aqui para fazer a leitura da tensão. Assim eu finalizei a montagem do circuito. Eu vou serrar aqui agora a placa para tirar o excesso que sobrou. E vou colar um MDF por baixo da placa para evitar que tenha contato, né, com esses aramezinho de baixo aqui, para tomar um choque, que aqui me é ligado à rede, então tá bem perigoso. Então eu vou colar um chapa MDF para proteção. E aí depois depois que eu terminar isso, eu venho pra gente fazer os testes para ver se ficou legalzinho. Bom pessoal, já finalizei a montagem, cortei o excesso da placa, né, que tava sobrando, cortei uma chapa de MDF térmico e colei por baixo, como eu falei, para proteção, para não ter contato com as partes de energia, as pistas que a gente fez com os fios, né, e aqui tá protegido, não tem como nem, até mesmo quando estiver trabalhando, não fechar curto na chapa da televisão. Então tá aqui, conector de entrada de força, o botão de ligar e desligar, a chave seletora de voltagem, o conector para encaixar o multiteste e as pontas de prova para testar a barra de LED e os LEDs. Eu botei uma cola aqui também para evitar que o fio parta. Beleza? Vamos testar? Vou ligar aqui o cabo de força. Minha rede aqui é 110, então já está em 110, então vamos ligar, já está funcionando. Agora eu vou pegar o teste. Acho que vou ter que afastar para poder. Beleza, vou ligar o multiteste. Escala DC 200 volts. Como eu expliquei, os dois do centro eu deixei como negativo e os dois extremos como positivo, então eu posso encaixar em qualquer um dos centros e qualquer um dos extremos. Assim eu tenho marcado aqui no multiteste 149 volts. Aí você pergunta, qual a função do multiteste aqui ligado ao testador de LEDs? Me informar a tensão de trabalho do LED. Cadê a barra? Vou pegar uma barra aqui. Eu sei que minha ponta positiva é o positivo e a ponta vermelha é positiva, a ponta preta é negativa. Aqui na barra de LEDs eu tenho dois pontos indicando a tensão, ó. Ver se vai dar para vocês verem aí. Deixa eu ver se acerta o foco. Aqui na barra de LED eu tenho um mais e tenho um menos, okay? Então eu vou pegar a ponta de prova negativa e boto no menos, e a ponta de prova positiva e boto no mais. Deixa eu acertar o foco. Lembrando, cuidado para não tocar nas pontas de prova, que aqui ó tem 150 volts, tá vendo? Negativo, positivo, o LED acende e ele me informa a tensão de alimentação do LED, ou seja, esse LED é um LED de 3 volts, tá dando uma pequena diferença ali, ó, tolerância de 5%, deveria dar 3 volts, tá marcando 2,5, então eu sei que é um LED de 3 volts. Vou medir o outro.
2,5. Soltou a parte de plástico, eu vou prender. 2,5. Você tá vendo que eu tô testando os LEDs individualmente, ó. Toda a barra. Um por um. 2,5. Nessa barra eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 LEDs. Se são 3 volts cada LED, 9 vezes 3, 27. Então agora eu vou testar a barra inteira, ó. Deu 23,3 volts. Ou seja, tem muito LED aqui que não tá legal. Então tá aí. Nosso testador de barra de LED funcionando. Fizemos a montagem desde o início. Eu vou deixar para download lá no site o circuito em PDF, tá? Para quem quiser baixar e imprimir. E do lado vai estar o vídeo para quem quiser assistir também o vídeo. Quem não tiver no canal, com quem acessar o site, vai estar tudo junto lá. Beleza? Então tá aí, pessoal. Nossa primeira montagem aqui, vão ser várias. Não ficou uma coisa assim, um acabamento muito legal, porque era ter feito, produzido uma placa, PCB, tudo bonitinho, mas eu não tô com tempo e nem tô afim. Então eu queria, o importante para mim é fazer o testador rápido aqui, porque eu tô com 2 televisões para entregar. Mas o importante é que aí, ó, tá pronta e funcionando. Muita gente aí na internet ensina a fazer para botar dentro do multiteste, abrir o multiteste e botar dentro. Eu não acho legal você abrir o multiteste para botar isso dentro do multiteste. Então é melhor você fazer uma placa independente. Eu usei aqui o conector AC, aí quando não terminar de usar, eu só faço enrolar as pontas de prova, colar, colocar em cima e guardar num canto. Não vai ficar aqui só na oficina mesmo para trabalho, então para mim tá tranquilo. Beleza? Então tá aí, pessoal. Finalizando o vídeo por aqui. Um abraço a todos aí, até o nosso próximo vídeo. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.